Alô pessoal, sejam bem-vindos ao canal Música e Mais. Nesse canal a gente traz vários assuntos, covers de algumas músicas, trazemos também temas relacionados a leituras de alguns livros e estamos pretendendo trazer algum conteúdo relacionado também a investimentos. Hoje eu gostaria de dar prosseguimento a uma série de comentários sobre o livro A Misericórdia Divina na Minha Alma, o Diário de Santa Faustina, um livro bastante conhecido. E, já indo direto ao ponto, outras duas frases que eu separei aqui, que eu li desse livro, que achei interessantíssimas. A primeira delas, é a seguinte: nunca ter em consideração o respeito humano. É uma das coisas que Santa Faustina registrou ali naquele livro, Nunca ter em consideração o respeito humano. E eu trouxe para nós aqui, para meditarmos sobre essa frase impressionante, um trecho da Bíblia. Está lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Vejam só como que São Paulo escreve, que tem a ver com essa fala de Santa Faustina. Está no capítulo 1, no versículo 24 até o 25. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Agora vem a passagem. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Então, é uma coisa muito comum no dia de hoje, nessa nossa atualidade. É comum as pessoas falarem a todo momento, é preciso respeitar, mas não param para prestar atenção que o respeito humano diante de Deus não vale absolutamente nada. O que adianta respeitar os homens, mas não temer a Deus? Então, hoje em dia, é um mal, eu diria. Respeita-se mais os homens e falta-se o temor a Deus. Então, é nesse espírito, é nesse entendimento que Santa Faustina tinha quando disse, nunca ter em consideração o respeito humano. Será que ela se importava com o que os outros pensavam, falavam dela? Será que Santa Faustina levava em consideração o bom mocismo das pessoas, deixar de lado a verdade de Deus para agradá-las? É claro que não. Então, é uma frase impressionante que vale a gente meditar para a vida. Nós estamos respeitando as pessoas e esquecendo das verdades de Deus, e é por isso que São Paulo coloca aqui na carta aos Romanos: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Serviram e adoraram a criatura em vez do Criador. Então, que nós possamos pensar nessas passagens bíblicas, nessa especificadamente, e nesta frase de Santa Faustina. Será que nós estamos respeitando mais os homens e deixando de lado o próprio Deus, a sua vontade, a sua verdade? E outra frase também que eu registrei ao ler esse livro é a seguinte: Santa Faustina teve algumas visões místicas, algumas experiências profundas do conhecimento de Deus. E dentre elas, ela descreve no seu diário a seguinte, sobre essas experiências, as visões: os sentidos ficam adormecidos e, ainda que de um modo invisível, todas as coisas se tornam mais reais. A mente conhece mais a natureza de Deus, verdades reveladas e conhecimento da própria miséria. Então é uma coisa que a maioria de nós talvez dificilmente vai ter, como os grandes santos tiveram, essas experiências impressionantes. Eles tiveram um conhecimento aguçado das coisas de Deus, das realidades eternas. E ela diz, que os sentidos ficam mais adormecidos e conhece mais as verdades de Deus. As coisas se tornam mais reais. Então, essa realidade aqui desse mundo efêmero, nós sabemos, é passageiro. Mas existe uma outra realidade
que fundamenta esta, que é a eternidade. E então Santa Faustina coloca que Deus lhe dá o conhecimento dos seus pecados, a sua miséria. Também outra passagem da Bíblia que fala a respeito, me lembrei, quando li esse livro, essa questão de ter o conhecimento da própria miséria, o quanto que isso é importante, está lá no livro dos Salmos, no capítulo 18. É um salmo de louvor a Deus por todas as suas obras. E mais lá no finalzinho, o salmista coloca o seguinte: ainda que vosso servo neles atente, guardando-os com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Então o salmista coloca, pedindo a Deus para livrá-lo, purificá-lo das faltas que estão mais profundas na sua alma. Então, é uma coisa mais certa. Determinados pecados que nós cometemos, nós não conseguimos ver as consequências desses pecados. As consequências na vida das pessoas, na nossa vida, na eternidade. Como que está repercutindo esse mal que nós causamos. E é por isso que quando os santos têm essas experiências de Deus, Deus, o Espírito Santo, revela para essas almas a profundidade do mal que elas causam. E aí eles têm um horror do pecado. Então fica para nós esse ensinamento, essa meditação, pedir sempre a Deus mostrar as nossas misérias para que nós busquemos com todo o coração corrigi-las, deixar de praticá-las.